Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Ezequiel capítulo 13. O reboco dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Profetiza, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Dirás aos que profetizam de própria cabeça: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos, que seguem a própria inspiração sem terem visto coisa alguma. Como raposas entre ruínas são teus profetas, Israel. Não subistes nas brechas, não construístes muro algum em torno da casa de Israel para resistir ao combate no dia do Senhor. Vêem ilusões e têm previsões falsas os que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor nem os enviou, mas ficam esperando que ele lhes confirme a palavra. Não são, porventura, visões ilusórias o que vistes, e previsões falsas o que proferistes, ao dizer oráculo do Senhor, sem que eu me tivesse pronunciado? Por isso assim diz o Senhor Deus: uma vez que anunciastes ilusões e tivestes visões falsas, por isso aqui estou contra vós, oráculo do Senhor Deus. Estenderei a mão contra os profetas que têm visões ilusórias e os que vaticinam falsidades. Eles não farão parte do conselho do meu povo. Não estarão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Assim sabereis que eu sou o Senhor Deus, porque desnorteiam o meu povo, anunciando paz quando não há paz. Basta alguém construir um muro, que eles logo o cobrem de reboco. Dize a estes que cobrem de reboco o muro, que ele vai cair. Virá uma tromba d'água, cairão pedras de granizo, um vendaval se desencadeará, e aí o muro vai cair. Será que não vos perguntarão: onde está o reboco que passastes? Por isso, assim diz o Senhor Deus: desencadearei um vendaval com meu furor, na minha ira mandarei uma tromba d'água, e na minha cólera uma chuva arrasadora de granizo. Demolirei o muro que cobristes de reboco e o nivelarei até o chão, para que apareçam os fundamentos. A cidade ruirá e perecereis no meio dela. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Quando saciar o meu furor no muro e nos que o cobriram de reboco, então vos direi: já não há muro, nem os que o cobrem de reboco, esses profetas de Israel que andam profetizando a respeito de Jerusalém, os que veem para ela visões de paz, quando não há paz. Oráculo do Senhor Deus. As falsas profetizas. E tu, filho do homem, volta-te para as filhas de teu povo, que profetizam de própria cabeça. Profetiza contra elas. Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: ai daquelas que costuram faixas mágicas para todos os pulsos e confeccionam véus para cabeças de todo tamanho, a fim de assim capturarem as pessoas. Pretendeis capturar as pessoas do meu povo para garantir a própria subsistência? Por um punhado de cevada e um bocado de pão, vós me profanastes diante do meu povo, fazendo morrer pessoas que não deveriam morrer, e fazendo viver pessoas
que não deveriam viver. Enganais assim o meu povo, que gosta de mentiras. Por isso, assim diz o Senhor Deus: tomo posição contra as faixas com que capturais as pessoas, como se fossem pássaros. Eu arrancarei as faixas de vossos braços e libertarei as pessoas que tentais capturar, caçando-as como se fossem pássaros. Vou rasgar vossos véus e libertar meu povo de vossa mão, e eles não serão mais presa em vossas mãos. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Por terdes afligido com mentiras o coração das pessoas justas, sem que eu as tenha inquietado, e encorajastes o malvado a não se desviar do mau caminho, de modo a conservar a vida, por isso não tereis mais visões ilusórias, nem fareis adivinhações. Libertarei o meu povo de vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. O profeta e os idólatras. Alguns anciãos de Israel vieram procurar-me e assentaram-se diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, essa gente instalou seus ídolos no coração e põe diante de si o tropeço que o faz pecar. Deveria eu deixar-me consultar por eles? Por isso, fala e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: se alguém da casa de Israel instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que o faz pecar, e depois se dirigir a um profeta, eu, o Senhor, lhe darei a resposta por causa da multidão de seus ídolos. Assim agarrarei a casa de Israel pelo coração, que de mim se afastou por causa de todos os seus ídolos. Por isso dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: voltai e convertei-vos de vossos ídolos, desviai a face de todas as abominações. Pois se alguém da casa de Israel ou dos estrangeiros residentes em Israel se afastar de mim, instalar ídolos no coração, colocar diante de si o tropeço que o faz pecar, e depois se dirigir a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, lhe darei a resposta pessoalmente. Voltarei minha face contra tal pessoa e farei dela um exemplo proverbial, exterminando-a do meio do meu povo. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Quanto ao profeta que se deixar seduzir e pronunciar um oráculo, fui eu quem o seduziu. Estenderei a mão contra ele e o exterminarei do meio do meu povo Israel. Ambos serão culpados. A culpa do consulente será idêntica à do profeta consultado. Assim, a casa de Israel não mais se afastará de mim, nem se manchará com todos os seus crimes. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Oráculo do Senhor Deus. O juízo será implacável. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: Filho do homem, se um país pecar contra mim, cometendo uma infidelidade, estenderei a mão contra ele e lhe cortarei o suprimento de pão. Enviarei a fome e exterminarei pessoas e animais. Mesmo que nele estivessem esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, poderiam salvar somente a si próprios por sua justiça. Oráculo do Senhor Deus. Ou se eu infestar o país de animais ferozes, de modo que fique despovoado e desolado, sem nenhum passante por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no país, juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, eles não salvariam nem seus filhos, nem suas filhas. Somente eles haveriam de se salvar,
mas o país ficaria desabitado. Ou se eu trouxer a espada contra tal país, ordenando que o percorra e extermine pessoas e animais, se esses 3 homens estivessem no país, juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não poderiam salvar os filhos nem as filhas, somente eles se salvariam. Ou se eu enviar uma peste a esse país e derramar contra ele meu furor, exterminando num banho de sangue pessoas e animais, e no país estivessem Noé, Daniel e Jó, juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, eles não haveriam de salvar nem o filho, nem a filha. Salvariam apenas a própria vida por causa de sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, mesmo que eu tenha enviado contra Jerusalém meus 4 terríveis castigos, isto é, a espada, a fome, os animais ferozes e a peste, para exterminar pessoas e animais, restará nela um grupo de sobreviventes, jovens e moças que serão deportados. Eles já estão vindo ao vosso encontro. Vendo a conduta e as más ações deles, havereis de vos consolar da desgraça que eu fiz cair sobre a cidade de Jerusalém. Ficareis consolados ao ver a conduta e as más ações deles. Então sabereis que o que fiz contra a cidade, não o fiz sem razão. Oráculo do Senhor Deus. Sabedoria, capítulo 10, versículos 9 ao 21. Aos que a respeitam, porém, a sabedoria livrou de suas fadigas. Ela guiou por caminhos retos o justo que fugia do ódio do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ela o fez prosperar em seus empreendimentos e recompensou suas fadigas. Esteve a seu lado contra a cobiça dos opressores e o tornou rico. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo-o dos que lhe armavam ciladas. Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. Foi também ela que não abandonou o justo vendido, mas o preservou do pecado. Desceu com ele a cisterna e não o desamparou na prisão, até trazer-lhe o cetro real e o poder sobre os que o haviam humilhado. Desmascarou também os que o caluniavam e deu-lhe uma glória eterna. Foi ela quem libertou o povo santo, gente irrepreensível, das nações que o oprimiam. Entrou na alma do servo do Senhor, fazendo-o enfrentar com prodígios e sinais a reis temíveis. Deu aos santos a recompensa de seus trabalhos e guiou-os por um caminho maravilhoso. Foi para eles abrigo durante o dia e resplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o Mar Vermelho, conduzindo-os através das águas caudalosas. Afogou seus inimigos e os vomitou das profundezas do abismo. Por isso, os justos apoderaram-se dos despojos dos ímpios e celebraram, Senhor, teu santo nome, louvando em coro tua mão vitoriosa. Pois a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquente as línguas das crianças. 1 Timóteo, capítulo 3. O bispo, episcopo. É digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. Pois é preciso que o bispo seja irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho nem violento,
Pelo contrário, que seja moderado, pacato, não cobiçoso, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com toda dignidade. Com efeito, quem não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Que não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Os diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho nem afeitos a lucros torpes. Saibam guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los. Depois, caso não haja nada a censurar-lhes, é que assumirão as funções de diácono. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam casados uma só vez, eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa. Os que tiverem exercido bem a sua função alcançarão para si uma posição honrosa e se sentirão muito seguros na fé em Cristo Jesus. O procedimento na comunidade. Escrevo-te estas coisas, embora espere ir logo ter contigo. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como nós todos reconhecemos e professamos, é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre as nações, acreditado no mundo, arrebatado na glória.